Você faz parte dessa história. Pastores brasileiros vão à terra dos pioneiros das Assembleias de Deus. O que eles foram fazer na Suécia, você confere agora na reportagem de Jorge de Andrade. Confira. Missionários brasileiros em atuação em 5 continentes se reúnem na Igreja Filadélfia de Estocolmo para celebrar o centenário das Assembleias de Deus no Brasil. A reportagem do movimento pentecostal desembarcou em Estocolmo no dia 19 de maio. A cidade é a maior da Suécia. Nela estão a sede do governo nacional sueco, o parlamento e a residência oficial da monarquia. A população da metrópole é estimada em 2 milhões de habitantes. Porém, todos os anos, mais de 1 milhão de turistas a visitam. O objetivo deles é constatar a beleza dos parques, jardins e lagos da cidade que está construída sobre 14 ilhas. Por isso, há 53 pontes. Para onde quer que se olhe, um cenário de rara beleza arquitetônica e cultural. Não se sabe ao certo quando a cidade foi fundada. As antigas referências sobre Estocolmo estão em documentos latinos datados de 1252. Paramos na Igreja Filadélfia de Estocolmo. Há mais de 100 anos, esta organização religiosa declara que Deus ama Estocolmo. O avivamento pentecostal chegou a Estocolmo em 1907. 2 anos depois, muitos crentes batistas receberam a promessa e falaram em línguas estranhas. Em 1910, um grupo começou a se reunir num salão chamado Filadélfia, ou 7ª Igreja Batista de Estocolmo. O pastor Levi Petrus tornou-se o líder do grupo e o maior expoente do pentecostalismo na Suécia. Ele organizou a Igreja Filadélfia de Estocolmo após a exclusão da União Batista Sueca. 3 anos depois, os missionários Samuel e Lina Listrom foram enviados ao Brasil. A Igreja de Filadélfia passou a patrocinar os missionários suecos no Brasil até os anos 70. Levi Petrus era considerado pastor-presidente dos missionários. Entre os dias 20 e 22 de maio, cerca de 250 obreiros brasileiros se reuniram para celebrar o centenário das Assembleias de Deus. Sob a coordenação do pastor e missionário Joel Freire da Costa, presidente da Convenção das Assembleias de Deus Brasileiras nos Estados Unidos, o encontro foi denominado Celebração Missionária. Há mais de um ano atrás, por volta do mês de fevereiro do ano de 2010, nasceu no coração dos missionários um desejo de fazer uma celebração do centenário da Assembleia de Deus do Brasil para homenagear a nossa liderança. Como nós estamos fora do Brasil, nenhum lugar melhor de celebrar os 100 anos da Assembleia de Deus do Brasil do que na Suécia, na nossa igreja-mãe. A abertura contou com a pregação do pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da CGADB. Os missionários foram apresentados e homenageados. Estiveram pregando o diretor da Secretaria Nacional de Missões da CGADB, pastor Anísio Nascimento, e Gessival Barbosa, presidente da Convenção das Assembleias de Deus no Japão. Homens cheios do Espírito Santo. O interesse do nosso coração é que o Espírito que veio sobre a igreja em Filadélfia esteja sobre a igreja do Brasil, já que o Brasil foi abençoado por missionários enviados pela Europa, que agora nós do Brasil enviemos missionários para a Europa que carece de um reavivamento espiritual. Em todas as reuniões, os louvores a Deus ficaram por conta das cantoras Eline Souza, da Flórida, Mary Hoffman, da Alemanha, Luciana Krebs, da Alemanha, Joey Vasconcelos, dos Estados Unidos, e Davi Maia, da Igreja Batista Renovada da Lapa, em São Paulo. O culto de encerramento contou com a presença de familiares de Gunnar Wingren e Daniel Berg. Bertil Wingren e Lars Wingren, respectivamente filho e neto do pioneiro, adoraram a Deus. A Assembleia de Deus tem dado uma mensagem evangélica. E isso foi a salvação do povo brasileiro. E eu tenho visto que os brasileiros têm um coração muito grande, muita emoção. É uma gente maravilhosa. Anne-Sophie, neta de Daniel Berg, deu uma palavra de incentivo aos brasileiros. O pregador da noite foi Nicolas Piansorro, líder da Igreja Filadélfia.
We have strong bonds from the history, and I'm glad today that we could reconnect, because I think that we are supposed to be connected with one each other. No domingo pela manhã, a celebração aconteceu na nave principal do belo templo da Igreja Filadélfia. Com capacidade para 1.700 pessoas sentadas, o templo é o mesmo desde a inauguração em 1920 pelo pastor Levi Petrus. Louvor e adoração fizeram parte da festa, com a presença de missionários brasileiros. O pastor José Wellington Bezerra da Costa e a esposa dele, irmã Wanda Freire Costa, participaram da festa. Pastor Nicolas foi mais uma vez o preletor. Ele ministrou uma palavra sobre renovação espiritual na família, com base em passagem da Epístola de Paulo a Tito. Um dos pontos marcantes da visita dos brasileiros à Suécia foi a passagem pelo Skogsgikoguten. A palavra é repleta de consoantes e, por isso mesmo, bem difícil de ser pronunciada. Ela significa Campo Santo, nome dado ao jardim que funde, em um cemitério, belas paisagens e arquitetura do início do século XX, formando assim um conjunto harmônico. Nesse patrimônio universal da Unesco, há 100.000 sepulturas e a cada ano mais de 2.000 sepultamentos são realizados aqui. É nesse lugar que estão enterrados os missionários suecos que atuaram no Brasil. Os 100 anos completaram e os que vierem, provavelmente nós não estaremos mais aqui, estaremos também com eles na glória. Os obreiros brasileiros foram conhecer o local. Estou aqui representando toda a minha família, que está espalhada no Brasil todo, fazendo a obra do Senhor. E eu fico até emocionado em falar isso, mas para mim é uma alegria muito grande. Só vindo aqui, só vivendo isso, para poder realmente relatar, reproduzir melhor. Com certeza estamos emocionados. Estamos emocionados, estamos felizes e estamos alegres e seja glorificado o nome do Senhor para sempre. Que Deus abençoe a Suécia, que volte a ser aquele país alegre e feliz no Espírito Santo de Deus. Ao redor do túmulo de Gunnar Wingre e Daniel Berg, os pastores Anísio Nascimento, Joel Freire da Costa e José Wellington Bezerra da Costa relembraram a obra dos pioneiros. O Brasil, mais uma vez, demonstrou in loco a gratidão de todos nós para a Igreja Mãe, que é aqui, a Igreja da Filadélfia, e ao atual pastor, nosso querido irmão, Nicolas, que nos recebeu. Então nós, brasileiros, continuaremos orando pela Suécia, junto com os nossos irmãos, evangelizando o Brasil e o mundo em nome de Jesus. A visita transformou-se num culto em ação de graças pelos feitos notáveis do Senhor através dos missionários no Brasil. Foi um momento de emoção e louvor. Ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor.